Eu, como analista, acho, assim, muito estranho a gestão pensar mais no cotista. Não que não seja correto, isso aí é o sonho de todo cotista, mas normalmente a gestão pensa mais no bolso deles do que no bolso do cotista. Se vocês forem no caminho contrário, o que gera mais ganho para o cotista? Exatamente. Hoje, nesse podcast, vamos falar do que vocês adoram, fundos imobiliários. Temos eventos acontecendo em fundos específicos, mas é aula para você não cometer um erro que muita gente cometeu, inclusive cometeu no IRIM, no IRDM, você não vai cometer no VIUR e nem em nenhum outro fundo que passe pelo mesmo movimento. A gente vai entender, vai falar um monte de coisa, já deu um spoiler, já está aí na capa do vídeo. Hoje eu estou recebendo aqui a gestão da 20, responsável pelo VIUR, pelo VISC, pelo Vino e por vários outros, então a gente vai falar de tudo isso. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceito o convite. O prazer é todo nosso. Muito obrigado, professor Mira. Obrigado, Mira. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu que agradeço a disponibilidade. Vieram lá do Rio de Janeiro para poder estar aqui para falar com a audiência. Obrigado por isso. Lembrando a vocês que esse é um vídeo que é um patrocínio da comunidade Mira, que é o melhor local para você investir. O melhor tem carteiras recomendadas, ações, fundos imobiliários, cripto, mercado americano. Integra com a B3, você tem a consolidação do seu patrimônio orientado por metas, porque você deve ter várias carteiras, você nunca deve ter uma carteira. Uma carteira de reserva de emergência, uma carteira de independência financeira, uma carteira de viagem, uma carteira de comprar carro, cada um é uma carteira e a comunidade é toda separada por isso. O link está aqui na descrição para você assinar com 40% de desconto, está aqui. Mas vamos ao que interessa. Vamos começar pelo imbróglio. Na verdade, não é um imbróglio, mas é algo que demanda mais atenção do investidor, que é o caso do VIUR. Perfeito. Não que ele tenha um problema, e acho que é a primeira coisa que vocês têm que explicar, porque tá todo mundo... a cota derreteu, eu perdi dinheiro, meu Deus, o fundo acabou e não sei o quê. E aí, galera, nunca olhem gráfico e cotação no Google. Quando você joga lá no Google, ele não é gráfico descontado. Olha no TradingView, é de graça e ele tem o gráfico descontado a esses eventos. Quando tem um desconto muito grande, alguma coisa assim, você consegue ver o valor verdadeiro. Mas, vamos lá, o que aconteceu com o VIUR? Tá todo mundo perdendo dinheiro? Não. Ai, meu Deus! Pelo contrário, né? Eu acho que o que a gente fez nesse evento, né? O fundo está passando agora por um período de amortização. A gente fez um anúncio de uma primeira, a gente chamou de primeira amortização parcial. Que é a devolução de dinheiro ao cotista. Que é exatamente, né? Quando a pessoa investe, ela está integralizando cotas. Quando você faz a amortização, você está devolvendo os recursos para o investidor, né? E basicamente a origem dessa amortização foi porque o fundo venha sendo negociado na Bolsa com um desconto para o seu valor patrimonial muito alto. O fundo, que era relativamente pequeno para o tamanho do mercado de hoje, né? Acho que a indústria de fundos imobiliários se desenvolveu e cada vez você tem mais fundos maiores e infelizmente a gente não conseguiu crescer. Consolidação de muitos fundos. Tiveram muitas consolidações de fundos. Pátria saiu comprando tudo, a gestora. Exato. Juntaram-se os fundos e o VIUR ele acabou ficando um pouco pequeno. E quando o fundo ele fica, às vezes, um pouco pequeno, ele sai um pouco do radar de muitos investidores, ele sai do radar de analistas de mercado, e isso acaba dificultando um pouco essa negociação do mercado secundário. A liquidez cai, né? O número de investidores não fica tão alto. E aí pode aumentar a volatilidade, risco do investidor. E nesse caso teve um impacto imediato, direto, na desconto da cota do fundo no mercado para o quanto ele vale no patrimonial, né? Que é o quanto ele vale no laudo de avaliação dos seus ativos. Se vendessem todos os ativos, vendeu todos os imóveis, valia X. E ele estava negociado muito abaixo disso. Quase 40%, chegou a 50% de desconto para o valor patrimonial. Que é um absurdo, né? Que é um valor que não faz sentido, né? Assim, você tem um imóvel em casa, né? Um apartamento. Acontece nada demais, mas o juro subiu para Selic subiu. CDI a 15. A bolsa caiu, o dólar subiu e etc. Seu apartamento vai valer 50% a menos? Não vai. Mas para uma dinâmica de mercado, de comprador e vendedor, um fundo pouco líquido, isso acaba podendo ter essas situações extraordinárias. E a gente tem que levar em consideração que muito do investidor de fundos imobiliários é pessoa física. Exato. Tem uma grande parcela. E a pessoa física ela é emocional e a cota caiu, ele vende, porque se o preço caiu,
para ele tá ruim. Exato. Ele não pensa que aquilo ali tem um imóvel, que o imóvel que não pegou fogo, que o prédio não caiu, que não aconteceu nada demais que justificasse a desvalorização. Na verdade, seria até a oportunidade de você comprar pela metade do preço, né? Exatamente. A gente, inclusive, fez um esforço grande de tentar, antes de pensar nessa amortização, de mostrar para o mercado que esse fundo estava negociando com desconto, que era uma oportunidade. Então, a gente acessou os casos de análise para tentar mostrar ao fundo, olha, vocês viram botar isso aqui na carteira recomendada desse fundo. Olha por quê? Porque esse fundo aqui tem uma expectativa de valorização muito grande. Se a cota voltar para a cota patrimonial, a gente está falando aqui de 50% de crescimento. Olha, os fundamentos do fundo estava todo alocado, tinha uma alavancagem relativamente controlada e tudo mais. Mas ainda assim não foi suficiente. A gente teve algum ganho de liquidez no meio do caminho, teve alguma apreciação, mas ainda assim estava muito distante e comparado com a média do segmento de imóveis urbanos, ele era o fundo mais descontado desse segmento. Então, o que a gente pensou dentro de casa? Né? Falou assim, não tem coisa que eu acho que gere maior alinhamento para o investidor de eu tentar transformar esse dinheiro que ele tinha no mercado, que está 40% abaixo do valor patrimonial, no mais próximo possível do valor patrimonial. E essa transação... Um único e exclusivo foco em gerar valor para o cotista. Porque, assim, eu como analista acho assim, muito estranho a gestão pensar mais no cotista. Não que não seja correto, isso aí é o sonho de todo cotista, mas normalmente a gestão pensa mais no bolso deles do que no bolso do cotista. Se vocês foram no caminho contrário, eu acho que é importante deixar isso claro, vocês foram no caminho contrário, falar o que gera mais ganho para o cotista. Exatamente. E assim, isso tem uma razão, porque assim, a gente lá dentro da 20, inclusive, né, eu era um cotista importante desse fundo, outros sócios da 20 eram importantes desse fundo, todo mundo está sempre pensando como cotista, a gente tem a cabeça de dono. Então você fala assim, o que é o melhor para o investidor? O que é o melhor para quem está investindo dinheiro aqui? Na nossa visão era tentar fazer alguma transação envolvendo o fundo que eu convergisse o mais próximo possível desse valor patrimonial, que seria o valor intrínseco daqueles ativos. E aí a gente foi buscar no mercado fundos desse mesmo segmento, em que tivessem uma negociação, uma razão de negociação do valor de mercado patrimonial bem melhor, bem mais favorável do que do VIUR. Com menos desconto. Com menos desconto. E aí a gente se deparou com um fundo da TRX, onde naquele momento era o fundo que estava negociando com ágio, inclusive, em relação ao valor patrimonial, né, o mercado acima do patrimonial. E a gente sentou na mesa com eles e fez uma proposição de, olha, o que você acha de vocês comprarem os ativos do VIUR e o fundo VIUR receber cotas do fundo TRX em troca? Mas aí a grande jogada é que vende os imóveis do VIUR pelo valor patrimonial deles e não pelo que está negociado em bolsa. Exato. Que aí o cotista tem esse ganho de 30%, 40%, dependendo... Exatamente isso. Então você receberia. E a gente poderia ter feito de várias outras formas. Inclusive a gente poderia ter ficado com as cotas do VIUR, o VIUR ter ficado com as cotas do TRX. A gente poderia vendendo as cotas do TRX no mercado e depois realocar o fundo do VIUR. Poderia ser uma opção. Mas a gente achou que ainda assim, esse dinheiro dentro do VIUR, até você vender as cotas, até você realocar e até esse desconto da cota do VIUR efetivamente se extinguir, isso vai ser um tempo longo. Custo de capital hoje no Brasil muito alto, CDI próximo de 15% ao ano. Isso seria um movimento normal que um monte de gestora faz em prol da gestão e não em prol do cotista. Exato. Só que vocês quiseram fazer um movimento mais rápido para o cotista poder, de fato, ganhar dinheiro. Usufruir desse capital e ter essa arbitragem favorável para ele. Então a gente... Passar a decisão para o cotista, né? E no final é o seguinte, quando a gente fez essa transação, a gente olhou também, óbvio, para o portfólio do TRX e viu que era um portfólio grande, um portfólio robusto, até bem mais diversificado do que do VIUR, muito maior, muito mais líquido. A partir do momento que você fala assim, olha, eu estou entregando para os cotistas a cota TRX, que eles vão receber num valor próximo do que era o patrimonial do VIUR, né, o valor de mercado da TRX próximo do que era o patrimonial do VIUR, ele pode ficar com a decisão para ele. Ele, como cotista, pode continuar no TRX e ficar lá como investidor. Ele vende a cota. Pode vender a cota, realizar e, enfim, fazer outros investimentos. Então, você transferir esse direito, esse poder para o investidor, também acho que é algo bastante interessante que a gente conseguiu fazer com essa transação. Então, voltando para cá, né, o que aconteceu? Ao fazer essa transação da venda dos imóveis do VIUR, a gente recebeu cotas do TRX dentro do fundo do VIUR. E aí, a gente, para entregar essas cotas do VIUR para os investidores, a gente chamou uma assembleia para aprovar uma amortização de cotas. A gente não pôde fazer a amortização total do fundo ainda, porque por duas razões. Primeiro, porque na venda do portfólio desses ativos, existiam algumas obrigações contratuais entre nós e o fundo da TRX, coisas que
detalhes que vêm de negociação contratual e diligência, etc. Inclusive, a gente até constituiu uma conta escrow, que a gente chama, né, que é uma conta vinculada para manter recurso ali para garantir que, se vier a aparecer algum passivo em relação a qualquer um dos ativos, você tem ali aquele valor determinado. Que no fato relevante a gente chamou de conta garantia lá. Exato. Então, essa conta garantia, na verdade, ela está ali dentro do fundo, é dinheiro, está aplicado, pertence aos investidores do VIUR, mas está ali para cobrir se tivesse algum passivo em relação aos imóveis, e que a gente está muito confortável de que a parcela relevante dessa conta vinculada ela vai se converter, na verdade, em conta disponível para a gente fazer uma amortização futuramente no VIUR. O dinheiro está lá aplicado, CDI, rendendo. Que hoje, com o CDI tão alto, está rendendo bem, né? Então, Exato. Deixa lá render. E a outra razão que a gente não pode amortizar totalmente é porque na transação que a gente fez com a TRX, durante a diligência do imóvel da Facamp, a gente teve uma situação que acabou, a gente pega um pouco de surpresa, que surgiu uma inadimplência da universidade nesse imóvel, e a gente achou que, por bem, se a gente fosse negociar um comprador naquele momento que acabou de ter uma inadimplência de um contrato de locação, ele ia ficar muito preocupado e falar, ia negociar lá embaixo, jogar o valor do imóvel. Jogar o valor para baixo, ia querer fazer condições que a gente acharia não ser razoável. Para simplificar, inclusive, a transação, a gente tem conforto com esse imóvel, a gente tem garantia de locação, a gente acredita muito no valor por metro quadrado de reposição desse imóvel, ele é muito baixo, assim, a gente entrou num custo muito baixo nesse ativo. É uma localização bastante estratégica dentro de Campinas, onde está próximo de todo o centro universitário de Campinas, ali perto da Unicamp. A gente achava que, ainda que se viesse um problema que fosse definitivo no locatário, você tem como utilizar esse imóvel para outros fins, então não faria sentido negociar desconto em cima desse valor. A gente preferiu tirar esse imóvel da transação, deixa esse aqui, a gente vai resolver esse imóvel aqui com um pouco mais de tempo. E também é mais fácil você vender um imóvel do que você vender um portfólio inteiro, né? Portfólio inteiro. Então, o que a gente aprovou foi a parcela que se transformou em cotas do TRX, que está disponível, que está livre, que não está nessa conta vinculada, amortizar para os investidores. Então, a gente aprovou o que a gente chamou da primeira amortização de cotas. Primeiro porque a gente já quis mostrar para os investidores que a gente vai fazer essas amortizações até acabar, de fato, com o fundo. A ideia é entregar para o investidor e o fundo não existir depois de ter vendido o último imóvel, que vai ser a Facamp, que permaneceu no fundo. Então, ao aprovar essa amortização, tem um rito que você tem que seguir, né, via B3. Esse é um evento que, do ponto de vista tributário, ele está sujeito à tributação igual a como se fosse uma venda de cotas. Natureza tributária é a mesma coisa. Então, se eu comprei as cotas por 100 e eu vou receber cotas por 120, sobre 20, que é o ganho que você tem que tributar. Nesse caso aqui é uma amortização parcial, então você tem que fazer tudo que é proporcionalmente aos valores, mas o investidor não precisa ficar muito preocupado porque o administrador faz grande parte dessa conta. É isso que eu ia falar. Quem paga o imposto de renda é o administrador, ele só recolhe, que ele precisa, né? Ele vai recolher, então o investidor não precisa se preocupar com praticamente nada. Exato. Eu acho que a preocupação do investidor, e acho que aqui, obrigado por estar abrindo esse canal aqui para a gente poder estar falando com seus investidores, é que ele precisa informar para o administrador qual foi o custo médio de aquisição daquelas cotas do VIUR. Então esse é o grande ponto de atenção. Presta atenção, criatura de Deus. Vocês têm que informar, todo mundo que é cotista do VIUR, assim como eu, a gente tem que informar o preço médio. Então presta atenção. Como é que informa o preço médio? Qual é o procedimento ali no detalhe para as pessoas informarem? A gente já sabe que é extremamente importante informar. Por quê? Porque, de repente, o preço médio está acima do preço atual, alguma coisa assim, e aí a pessoa nem teria que pagar imposto de renda. Exato. Se ela não informa, a administradora só pode informar o menor preço, né? Assim, exato. Que aí tem certeza que não tem nenhum erro, a pessoa não está tendo nenhuma vantagem devida. Aí é o menor preço. Só que quem tem um preço médio maior do que o preço mínimo vai acabar tendo algum tipo de prejuízo nisso, pagando um imposto que não deveria. Exatamente. Então, o que vocês precisam fazer é informar o preço médio. Não cometa o erro de que muita gente cometeu no IRDM, não informou o preço médio, não ganhou o dinheiro que era para ganhar na amortização. Vários outros fundos fazem esse mesmo movimento, estão fazendo esse movimento, é normal, e vários outros vão fazer. Então, aprenda o procedimento, que é... Então, a gente soltou um fato relevante do fundo, né, do VIUR, até para se alguém perder alguma informação aqui, isso está super explicado no documento que a gente fez, que está lá
no site do 20fundoslistados.com. Botar aqui no link da descrição também, para você Vale não dizer que não vai me dizer que não assistiu, que não viu, que não leu o documento. Exatamente. E ali a gente fala, né, que o investidor já pode, inclusive já tá disponível essa ferramenta, informar, essa data vai até dia 9 de maio. Acho que eu vou pegar essa data aqui. Eu pego aqui. Acho que é 12 ou 15 de maio. Acho que é 15 de maio. É 12 ou 15 de maio. Perdão, 11 de maio. 11 de maio. 11 de maio ele tem que informar isso aí. E como é que ele faz? Ele vai no site, que é um site do administrador do fundo, que ele criou especificamente para esse evento, que é o Daicoval. Então, Banco Daicoval. www.daicoval.com.br/viur11. Preferência tudo em letra minúscula, que a gente já viu, já aprendendo aqui com os investidores, que muitos tentaram entrar e quando colocava com caixa alta viur11, dava um erro, aí se ele desse um refresh na tela, até acabava entrando, mas muita gente parou nesse erro. Então, tudo em letra minúscula, daicoval.com.br/viur11. Se deu alguma travinha, deu algum erro, dá um refresh na página, que ele, por alguma razão, algum bug aí de tecnologia que está acontecendo com alguns investidores que ligaram para a gente para informar isso. Obviamente a gente está falando com o Daicoval para tentar evitar que isso aconteça, mas enquanto isso é bom para todo mundo. E ali, até por uma questão de segurança, né, você precisa entrar numa área que é logada. O que eles pedem de informação Tem que criar um login, o primeiro login, uma senha? Na verdade, o que você faz? Não precisa nem criar um login, você precisa preencher o seu CPF e seu e-mail. Com o CPF e o e-mail é importante que seja o e-mail que ele tem cadastrado na corretora, onde ele operou as cotas do Viur. Porque esse e-mail que a administradora tem acesso. Aí bate para ter certeza. Pô, deixa eu ver se então se o Mira mesmo que está dizendo que tem. E ele é cotista do fundo. Que é cotista do fundo. Eles jogam para você ter o e-mail um código. Então, aquele e-mail que você informou, ele te joga um código. Aí você entra ali, informa o código. E aí você já entra na página para você fazer as informações. E na página da informação, ela é muito simples. Mas são basicamente 3 campos. Eu até peguei os nomes dos campos aqui para ajudar as pessoas aqui, para não dar nenhum tipo de informação imprecisa. Você precisa preencher... O primeiro item é a classificação tributária. É um campo que está lá, aquele combo box que clica, tem uma lista de opções alternativas. É só escolher uma delas. E a alternativa que provavelmente vai ser para 99,9% dos casos, vem com o nome de investidor residente no Brasil, pessoa física. Então, acho que você é pessoa física, é investidor e é residente no Brasil? Sim. Se você não é residente em outro país, se você não é pessoa jurídica, então você é investidor, pessoa física, residente no Brasil. Isso. Ali vão ter outras classificações para quem for empresa jurídica, para quem for investidor estrangeiro e etc. Mas daqui eu acho que... Também pode informar, também tem pode, direito, só que é escolher outra opção. Escolher outra opção. Aí o segundo campo que você tem que preencher é a sua situação tributária. E aí é muito coisa da natureza tributária do Brasil, né? Que cada um tem, às vezes, a mesma pessoa física que mora no mesmo país, que tem tudo igual, ela tem uma natureza tributária diferente de outra por alguma razão específica, que ela tem alguma questão da legislação. Nosso manicômio tributário, né? Então aí é um campo só para o pessoal prestar atenção, que a opção para você preencher quem é pessoa física residente no Brasil, esse segundo campo, que é o campo de situação tributária, você vai responder como tributados. O que significa? A pessoa pode falar assim, não, mas peraí, Rodrigo, Mira... Fundo imobiliário é isento. É isento. Ou então, não, mas eu não vou ser tributado porque eu comprei num preço acima do que foi a amortização, não deveria ser tributado. Não, calma. Aqui a gente já está falando no campo conceitual teórico. A pessoa é sujeita à tributação. E como eu falei aqui um pouco antes, é um evento que, do ponto de vista tributário, é como se fosse uma venda. Então lembra, né? É assim simples. Criatura... Se você vende uma cota de fundo imobiliário, você paga imposto de renda? Sim, então você é uma pessoa tributada. Pronto. É assim. Você tem algum tipo de imunidade tributária que vai te fazer não pagar imposto de renda? Não. Existem essas situações no Brasil? Infelizmente existem. Mas, infelizmente, também a maioria dos investidores não está nessa imunidade tributária. Então, se a gente vende, a gente paga, logo a gente não é isento, a gente é pessoa tributada. Então, você preenche como tributado e a última informação é o custo médio. É um campozinho de número que você vai preencher ali, vai colocar a informação. Custo médio, né, dos investidores é o médio histórico seu, da sua posição que você montou de Viur. Né? A gente está falando do fundo específico aqui do Viur. Então, você tem que olhar o histórico dele. Acho que tem um detalhe que é importante mencionar, né? Que teve gente que comprou esse fundo antes da gente fazer um desdobramento de cotas, que aconteceu lá em 2022, em maio.
Então, o fundo negociava na base 100. Aí o fundo, depois, no meio do caminho, passou a negociar na base 10. Se você olhar seus extratos lá e ver um número alto, assim, comprei a cota de 100, 99, 90, que seja, isso divide por 10. Divide por 10 o valor da cota, que vai ser o seu preço médio. Quem comprou depois de maio de 22 é o próprio custo médio que cada um teve ali. E você tem o seu custo médio. Se você não tem, como é que você vai lançar na declaração de imposto de renda, que estamos em época de declaração de imposto de renda? Então você precisa saber essa informação para o imposto de renda. E já aproveitando que você vai ter que saber por causa do imposto de renda, você já coloca lá no preço médio no site do Decoval e pronto, né? Perfeito. E aí, fazendo isso, você vai clicar no botão enviar. Ele até te dá uma outra opção de você fazer upload de documentos para comprovar custo médio. Isso não é obrigatório. Aquilo ali é uma opção que a administradora colocou, mas não é. Se você for ver ali, não tem nenhum asterisco de obrigatório ali dos campos. Então, não precisa daquela informação. Você aperta enviar. Ao apertar enviar, acho que é sempre importante, como qualquer formulário na internet, ter certeza de que foi. E quando eu já fiz o meu, então, para ter certeza, até para poder passar as informações, vem uma mensagem bem clara na tela, dizendo que foi submetido informação do custo médio para o investidor. E eu também recebi um e-mail, que também eu achei que ficou bem organizado do lado do Decoval, isso, mérito totalmente deles, não nosso aqui, mas um e-mail dizendo, olha, você acabou de preencher a informação do custo médio, seu CPF é tal, você preencheu como pessoa residente, pessoa física no Brasil, tributado e custo médio de X. Então, tá dada a informação, a pessoa não precisa fazer mais nada. Ali esse é o único... Você falou, a pessoa não precisa fazer mais nada. Essa é a única intervenção que o cotista deve fazer. Exato. É a única coisa. De resto, se tem imposto a pagar, vai ser recolhido pela administradora, ele não precisa se preocupar com nada. O que vai acontecer com o cotista? Vai entrar dinheiro na conta dele e na custódia dele vão sumir cotas do VIUR, ou a cota do VIUR vai diminuir de valor e vai aparecer cota do TRS? O que vai acontecer? Isso é uma bela pergunta, porque a gente já teve problemas de investidores que, na verdade, são problemas que são causados pela forma como a corretora informa para esse cliente o que está acontecendo. A gente até, inclusive, entrou em contato com a B3 para tentar esclarecer por que uma corretora trata de um jeito e uma outra corretora tratava de outro. A B3 fala que muitas vezes é um erro da própria corretora que não entende do evento. Eu fui gerente de corretora. Cada corretora é um manicômio à parte. Mas o que deveria aparecer para a pessoa na custódia dela? A quantidade de cotas do VIUR permanecer a mesma e o valor daquela cota ter caído na quantidade de cotas que foram amortizadas do fundo. O valor da cota e quantidade, porque pensa assim, eu tenho 10 mil reais de patrimônio em 1.000 cotas do VIUR, R$10 cada cota. Isso. Eu vou ter agora 5 mil reais de patrimônio em cota de TRXF. Isso. E 5 mil, então eu tenho as mesmas 1.000 cotas, só que elas agora no valor de 5 mil, de R$5. 5 mil em VIUR e 5 mil em cotas de TRXF. Isso. A conta deveria ser essa. E é importante deixar claro também que o VIUR continua sendo negociado na Bolsa. Então não teve nenhum parou. Negociado com desconto. Negociado com desconto, que você diz, no valor patrimonial. Reduzido esse valor que foi amortizado. Mas mesmo assim ainda... Não, porque o pessoal vai me perguntar, vale a pena comprar ainda? Se ele tem um desconto em relação ao valor patrimonial... Então, quando vocês venderem o último imóvel, fazer todo... então é importante tende a receber mais do que está pagando agora. Os cotistas que vão ter direito a receber essa amortização que a gente está falando aqui são os cotistas que eram cotistas até 8 de abril. Então, mas isso já está refletido na cota também. Exato. Né? Então, já está refletido na cota. Então, o cotista que compra hoje VIUR na Bolsa, ele tem que entender que esse valor, a conta que ele for fazer para comprar... ex-amortização. Ex-amortização, então ele já não vai poder mais receber essa amortização, foi para quem estava como cotista no Então, a cota hoje está sendo negociada referente, pelo menos deveria, referente apenas ao último imóvel, mais o valor do caixa. Mais o valor do caixa do fundo, tudo que tem ali dentro de resto do fundo. E está negociando abaixo do valor patrimonial estava negociando remanescente. É isso aí. Está negociando a conta, assim, ordem de grandeza, está algo entre próximo de 70% do valor patrimonial? Valor patrimonial remanescente. Interessante. Então tem aí, deixar aí uma... Vamos analisar. Se você quiser saber mais, assina a comunidade Mira, vamos falar mais disso nas lives de fundos imobiliários. Temos um tema muito interessante para tratar. Então, assim, acho que é importante, né, colocar para todo mundo. Teve gente que relatou para a gente no nosso canal de RI. Sumiu
VIUR da minha conta aqui, da minha corretora, sumiu, como se não aparecesse. Né? Zero, né? Zero. Sumiu tudo. Quantidade zero. Tá errado. Tá errado. Isso aí, entra em contato com a corretora, explica lá, teve um evento de amortização que não era para ter saído da quantidade, era para só ter reduzido o preço que ficou ali e tá coisa errada. Na verdade, a corretora ela só tem que refletir o valor que está sendo negociado agora. Perfeito. Só isso. É isso. Tava negociado a 10, agora está negociado a 3. Ela só tem que refletir, sem mudar a quantidade de cotas, só refletir o novo preço. E ela vai ter que refletir a posição em TRXF de quem vai receber. Isso que eu ia perguntar, porque a pessoa tem que, concomitante a essa queda, Enxergar. ela tem que receber TRXF. Isso aí. Se ela não vê TRXF, se ela já tinha, tem que ver a quantidade a mais. Mas se ela não vê essa quantidade de TRXF, aí tem um erro da corretora. Isso aí. Exatamente isso. Então são as duas coisas para observar. A pessoa tem que olhar e ver. A TRX tem que olhar e ver VIUR. O VIUR, a quantidade tem que ser a mesma quantidade que ele tinha antes, só o financeiro que vai ser menor, porque teve essa amortização. E a diferença deve ser um valor próximo do que está em cotas de TRX ali no financeiro adicional. Então, eu acho que esse é um ponto de preocupação, que é um ponto mais de... o investidor fala com a corretora se ele identificar algo diferente disso. Mas, em tese, para a Bolsa está tudo certinho, o evento ocorreu tudo bem, não tem nada. Aí você fez uma pergunta, né? Então, o investidor, a única coisa que ele precisa fazer é informar o custo médio. Tem só um pequeno detalhe, que é sempre esses operacionais, né, de Bolsa, que você conhece bem como é que funcionam essas coisas, que não existe cota fracionada de fundo imobiliário, né? Quando você faz essa amortização, então imagina que vai ter algum resíduo. Uma quantidade diferente de cotas do VIUR. Na hora que você faz a fator de proporção para quanto que vai receber de TRX, dá um número quebrado. Principalmente porque o TRX ele negocia cota base 100, né? 100. Então, só aí você já tem uma diferença. Exato. Então aí você vai receber, vamos supor, 3.232 cotas, vírgula 32. Esse vírgula 32, a Bolsa não existe, essa fração de cota de fundo imobiliário. Então, o que é o procedimento que a Bolsa faz? Ela recolhe de todo mundo os fracionados, soma, e necessariamente esse número dá um número inteiro, porque a origem de tudo saiu de um número inteiro. Tem que ser. Então, a soma inflacionária faz um leilão na Bolsa, numa data que a gente ainda vai divulgar ainda para o mercado, e aí ele calcula o quanto que seus 0,32 de cota de TRX vai valer exatamente em dinheiro. Vende todas as sobras e aí paga em dinheiro. Esse resíduo, é menos do que uma cota. É menos que uma senão cota. Não teria fração. É isso aí. Então, se a cota era R$10, cara, é alguma coisa de 5, 3, R$2, é um valor quase que insignificante. Mira, mas e se eu tiver muita cota? Esse é só a fração. As cotas inteiras estão lá. Você vai ter então, recebido... sempre vai ser uma fraçãozinha. É uma fração, na verdade, que vai até entre 0 e o preço da cota de TRX, né? Porque ela recebe uma quantidade fracionada de TRX. Sim, então é base 100, então é um valor, de 0 a 100 valor maior, reais. de 0 a 100, um pouquinho maior, assim, é verdade. Grosso modo. Mas ainda assim, é só essa fraçãozinha. Todo o resto você vai ter recebido em cotas do TRX e tudo mais. E aí, por que o investidor tem que se atentar só a esse detalhe? A gente não vai comunicar isso, porque a B3 tem que fazer esse procedimento pouco mais à frente. Calendário. Aí tem que divulgar, aí a gente vai ver com ela direitinho para divulgar. A gente vai lá e vai informar, olha, foi feito o leilão e tudo mais. E, nesse caso, o administrador ele não tem acesso à informação tributária. Então, aquilo como se fosse uma venda feita de forma automática. Então, só sobre aquela fraçãozinha, que pode ser até R$100 no limite aqui de cota, é que vai ter o investidor tem que se atentar só para fazer a conta se tem ou não algum imposto a pagar ali daquele valor. E aí, se ele vai ter imposto a pagar baseado no preço médio dele em TRXF. O preço médio dele de TRX, de VIUR, que está sendo convertido para TRXF. Esse preço de conversão para TRXF é o valor de 90,90. Então o preço... o investidor está comprando, o investidor de VIUR está comprando o TRXF pelo preço de 90,90. Isso aí. Por que é esse preço? Só para as pessoas entenderem de onde é que surgiu esse preço. Quando a gente vai fazer uma amortização, a amortização é um evento também contábil. Então você tira da contabilidade do fundo, e a gente escolheu, né, fazer no último dia útil do mês de março, que era uma data de fechamento de carteira. Então naquele último fechamento do dia de março, se olhar a cota TRX, tirando os rendimentos que foram anunciados naquele dia, né, a cota X TRX, era 90,90. Então, para efeitos tributários, é como se o investidor tivesse vendido o VIUR e comprado o TRX a 90,90. E aí sim você
usa essa base para qualquer nova negociação envolvendo o TRX. E o ganho do investidor está que nessa venda virtual de VIUR para compra de TRX a 90,90, o TRX aceitou o pagamento de VIUR não pelo preço de mercado, mas pelo preço patrimonial. Exato. Ou seja, é como se eu tivesse vendido o VIUR por um preço muito mais caro que o de mercado, e nisso eu tenho um grande ganho, e comprado o TRXF. Na mesma base, se a gente fosse, o VIUR tinha base 10, né? Então, se a gente jogasse o VIUR para a base 100, é como se o VIUR estivesse negociando a 60 no mercado e ele estivesse convertendo para 90. É mais ou menos nessa ordem de grandeza. E aí, é como se tivesse vendido ele a 90, embora tivesse negociado a 60, então já ganhei aí 50%. Quase. E com esses 90, comprou o TRXF por 90,90. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, para frente, se o investidor vier negociar essas então, cotas TRX... grosso modo, o investidor de VIUR ganhou talvez ali uns 50%. O investidor que estava na base naquele momento da data da amortização... tem que fazer essa conta no detalhe, mas é algo entre 40% a 55%. Foi nessa ordem de grandeza. Parabéns, um belíssimo retorno. É aquilo, é difícil ver a gestão tão preocupada e conseguindo dar um retorno tão interessante para o cotista. Eu acho até, inclusive, que assim, talvez a gente seja um pouco meio low profile, a gente não fica fazendo barulho disso, né? Você é obrigado até estar dando essa oportunidade para a gente estar falando aqui. Mas não é a primeira vez que a gente faz uma coisa parecida com isso. Assim, a gente fez já no nosso fundo de fundos, que era o VIF11, que a gente chegou à conclusão que ele, como produto, ele não era um bom produto para o investidor. Mas fundo de fundo, FOF, eu sou radicalmente contra FOF. E aí o mercado mostrou que realmente FOF no Brasil é muito difícil. Você tem que ser trader e você tem que brigar contra o CDI, contra a política monetária. Cara, é muito difícil. E sabe, a maior dificuldade que a gente enfrentava era assim, como o fundo imobiliário é regime de caixa, de contabilização, se você comprou uma cota a 100 e essa cota foi para 99, se eu vender essa cota a 99, eu estou realizando R$1 de prejuízo dentro da carteira do fundo. E aí eu impeço de conseguir distribuir rendimento que eu teria para distribuir rendimentos para os meus cotistas do fundo de fundos. Então a gente chegou numa situação em que você tinha uma carteira que você eventualmente comprou a 100 e mudou alguma circunstância, a cota foi para 99, você já acha que não vale a pena ter 99. Se você vender, você acaba não podendo pagar rendimento para o seu investidor naquele mês. E como o fundo imobiliário, os investidores estão olhando muito para o rendimento, você tem um fundo que no final das contas ele não vai pagar o rendimento para o investidor, apesar de estar ali no patrimônio, aquele valor e tudo mais, a gente entendia que aquilo ali era um produto que não estava muito bem adequado. Então, quando a gente se deparou com essa situação, e óbvio que isso aconteceu quando os cotas caíram bastante, momento pós-pandemia, inclusive, a gente chegou à conclusão e falou assim, olha, não é um bom produto para o investidor ter, na nossa visão. Que no final é um fundo que o gestor fica incentivado a manter as posições que deram errado. Segura tudo que é ruim. E vender as que deram certo. Então... Que é tudo que é literatura no mundo inteiro. A gente pode olhar Harvard, tem muita coisa sobre asset allocation, Stanford, tem no Brasil, no mundo inteiro, tem conteúdo sobre isso. E segurar o que é ruim e vender o que é bom, é o que eu digo. Você tem um funcionário que ele falta. Aí o que você faz? Você manda ele embora ou você deixa lá? E aí você tem um funcionário que ele dá um baita resultado, sei lá, você vende o melhor vendedor. Você manda ele embora ou você promove ele? É a mesma coisa. Você manda embora quem dá um baita resultado e você segura quem dá um resultado ruim. É isso aí. Fazer isso é o que o investidor pessoa física faz e está completamente errado. E no FOF o gestor acaba sendo obrigado a fazer isso. Exato. E aí quando a gente identificou essa situação, que é uma situação que, ao contrário das nossas políticas todas de boa gestão, a gente falou assim, não, vamos liquidar esse fundo. A gente chegou à conclusão que, na verdade, o fundo multimercado, apesar de ter tributação para o investidor, com alíquota regressiva e tudo mais, ainda assim, colocado isso tudo na conta, era mais vantajoso do que um fundo imobiliário. A gente deu opção para o investidor, falou, se você quiser, você pode sair e liquidar suas posições. A gente vai criar um fundo aqui que vai ter todas as posições que tinha, vai vender no mercado, e até um ano a gente devolve esse capital. Ou 2, se você quiser, você migra para esse fundo multimercado e você se torna cotista desse fundo multimercado, que é um fundo aberto, você pode pedir resgate, vai receber em 60 dias o seu dinheiro e tudo mais. Mas como mudou a natureza, a gente deu a porta de saída. Nesse caso, também teve um retorno absurdo para os investidores, porque também estava negociando com desconto grande do... E aí, quando você vende tudo... Tem um fundo que eu recomendei, que é o JSRE,
que eu falei, cara, tudo que eu queria era vender tudo a valor patrimonial, porque também eu negocio um desconto grande, então isso que o Viur está fazendo é o que eu gostaria de fazer com outros fundos, porque aí a gente consegue capturar um ganho muito grande. Tem muito fundo negociado abaixo do patrimonial com uma justificativa, porque você é criatura de Deus, como é que o analista precifica um valor do fundo imobiliário? É taxa de desconto, é a B-longa. O que é B-longa? Tesouro IPCA para daqui a 10 anos. É basicamente isso. Para daqui a 10 anos, se o Tesouro IPCA está pagando muito, eu tenho que jogar mais desconto no fundo imobiliário. E aí o fundo imobiliário está alocado, todo mundo está pagando aluguel, ele não tem de onde tirar mais dinheiro. Assim, não tem, vou aumentar o valor do aluguel do nada. Não tem como. Então a cota não valoriza. Ah, mas o patrimônio, aquele prédio vale mais. Tá bom, mas só se o gestor vender ele. E aí se o CDI está alto, o gestor vai vender e quem está comprando vai falar, não, eu pago menos, porque não sei o quê, mercado, condição, vai acabar vendendo mal, né? Então a gente vai encontrar sempre muitos fundos, nesse momento de Selic alta, negociando abaixo do valor patrimonial. Então todo esse mecanismo que vocês fizeram é para tentar jogar e o investidor recebeu o patrimonial de forma mais imediata, né? Exato. Não ter que esperar anos para isso. E a gente fez isso, não é que assim, a gente acha que todo mundo deveria fazer igual, acho que cada fundo tem a sua história, tem a sua razão. Cada gestor tem uma cabeça. Tem a cabeça também do gestor, mas eu acho que até do fundo a fundo você tem que olhar um pouco assim. Você acredita que teu fundo ele vai voltar a negociar dentro do valor justo dele patrimonial? Porque isso vai acontecer. Ao longo do tempo o patrimonial pode ficar um pouco, o valor de mercado pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima, isso faz parte do momento de mercado. Não é por isso que caiu 10%, então eu vou botar tudo à venda e vou vender. Até porque provavelmente se caiu a cota, dificilmente no mercado você vai conseguir vender, no mercado, né, de negociações privadas, você vai conseguir vender os ativos naquele mesmo preço exatamente ali. Então, isso, né? você demora tempo, negociar um ativo que é ilíquido e tudo mais, você tem essa questão. Sem grandes críticas a quem não fez esse mesmo movimento que o nosso, mas a gente entendeu que aquele movimento era o melhor para o investidor do fundo e decidimos seguir. Era a maneira mais rápida de entregar um grande valor, um valor expressivo para o cotista, porque se não faz isso, o fundo volta a valor patrimonial? Eu acho que voltaria. Só que vai levar quantos anos? Exato. E aí é melhor o investidor ter essa decisão que vocês falaram. Deixa essa decisão na mão do investidor. Ele já tem o dinheiro de imediato. Se ele quiser botar tudo no CDI e em 5 anos dobrar... Em CDI não, num pré, porque o CDI vai cair. Num pré fixado de 15. E em 5 anos ele dobrar o patrimônio dele, é a opção dele. Exato. É melhor do que ele ficar com o dinheiro lá empatado... Ah, vai melhorar, mas quando? Exatamente. Já que tinha um desconto tão grande, não é a mesma coisa que a gente vai esperar de fundos que estão negociando perto do patrimonial. Aí não tem tanta diferença. Agora, o Viur que estava num desconto muito grande, eu acho que foi muito benéfico para o cotista. A gente concorda plenamente. Assim. É dolorido para o gestor, né? Porque você abre mão de uma... você tem que cortar na carne, né? Do gestor é uma taxa de administração, a taxa de gestão, né? Então, se você abrir mão daquela... A gente está abrindo mão da receita desse fundo, mas, de novo, a gente está aqui para o longo prazo, a gente quer construir a história que o investidor fique confortável em investir com a gente. Ou se não está no melhor momento para ele ter uma solução melhor, vamos buscar a solução melhor ali para atender o investidor. Excelente. Então, o que o investidor precisa fazer entra no site do Daicoval, daicoval.com.br, Daicoval com Y. Isso, /Viur11. /Viur11, tudo em minúsculos. Bota CPF, bota o e-mail e o CPF cadastrados na corretora onde você tem as cotas do Viur. E aí vai receber o código de confirmação no e-mail, volta lá, bota esse código. Pronto, já pode botar o seu preço médio. Isso. Responde as 3 perguntinhas da natureza tributária. Botou as 2 da natureza tributária e o preço médio. Deu ok, recebeu a confirmação. Tá feito. Pronto, é isso. Não tem mais com o que se preocupar. É isso aí. Então ele vai receber uma parcelazinha de caixa, né, que é justamente... Dinheiro na conta dessa segunda etapa da primeira amortização. Né? Então, a primeira já aconteceu, que o preço das cotas já caiu e eles já receberam em custódia o TRXF. Exato. A segunda é receber dinheiro em caixa. É dinheiro em caixa. Essa segunda... A previsão ela está para o dia... final do mês que vem, do final de maio. Ela só vai acontecer depois que a gente finalizar o prazo do recolhimento do preço médio. Que é 11 de maio, aí depois disso é que pode... Exatamente, porque essa segunda etapa da amortização, ela depende exatamente do custo médio. Da primeira etapa. Primeiro você faz a primeira etapa para poder fazer a segunda etapa, né? É isso aí.
E aí, final de maio, o dinheiro entra na conta para pagar o meu aniversário, que é 29 de maio. Então, aí até lá o dinheiro já caiu. Maravilha. Vai ser exatamente isso. Então, E aí, depois o fundo, como você tinha perguntado, né, o fundo vai seguir com o caixa que ele tem hoje, segue com o ativo da Facamp ali dentro, e a gente está buscando soluções, a gente já até deixou isso público no nosso Fatos Relevantes, buscar uma venda desse ativo, mas de uma forma que a gente consiga gerar o valor. Se a cota, você falou que a cota está negociando 70% do patrimonial. Se você vender a 50% do patrimonial, já é lucro. Ninguém vai vender a 50% do patrimonial, mas mesmo assim já seria lucro. Seria lucro. Para o cotista que compre agora, né? Exatamente. Não é uma recomendação. Minhas recomendações públicas ficam dentro da comunidade Mira ou aqui no YouTube quando é a carteira recomendada. Perfeito. Mas do Viur eu acho que era isso, né? Era isso. Que é bastante coisa, né? Inclusive, que acho que é um panorama... Assim, parece muito complexo, mas se você entender bem... É só preencher lá e acabou. Essa é a grande preocupação, é só que não é grande, é bem simples. E aquilo que você tinha falado aqui, mas reforçar é que quem não preencheu o custo médio, ele vai ter só um custo tributário mais alto, porque o administrador ele vai considerar qual foi o menor custo médio que na história o Viur negociou. É como se aquele cara tivesse acertado exatamente ali... Comprando na mínima. Comprando na mínima, que nesse caso do Viur foi de R$5 cravado, foi de 500. Então, para quem não informar, vai acabar tendo um custo tributário que provavelmente a pessoa não teria. A não ser que ela tivesse comprado também exatamente nesses R$5 por alguma coincidência. E esse custo tributário é descontado pelo administrador e o cotista não precisa se preocupar. Exato. Beleza, falamos bastante de Viur e agora eu queria falar de VISC, que é outro fundo que eu tenho em carteira. Qual a perspectiva para o VISC? Vai acabar com ele também, né? Que é um fundo grande, diversificado, tá aí, eu já recomendei várias vezes. É um fundo que eu gosto. Embora eu acho que não é o mais barato nesse momento, a gente tem recomendação na comunidade e não é de VISC, mas eu tenho ele na minha carteira, que é um fundo que eu gosto, que eu carrego. Qual a perspectiva? A gente está com uma perspectiva, acho que muito boa para o VISC. A última oferta grande que a gente fez no VISC foi final de 2023 e início de 2024. E ali a gente já tinha captado recursos já com uma alocação já pré-definida. Dentro dessa pré-alocação, a gente quis manter uma reserva de caixa, até literalmente uma reserva para você ter uma situação de caixa confortável dentro do fundo. Então foi um momento em que a gente conseguiu fazer uma desalavancagem dele importante, comprando bons ativos, um portfólio muito maduro, muito redondo. E a gente... ele tem participação em vários shoppings, né? São 32. Espalhado pelo Brasil inteiro. São 32 Acho participações. Que todas as regiões do Brasil, se não me falha a memória. Todas as regiões. Norte, Nordeste. É o único fundo imobiliário de shoppings que tem participação em todas as regiões do Brasil. E a gente tomou uma decisão deliberada de ser mais conservador na alocação desse capital remanescente de reserva, como eu mencionei. Porque a gente começou a perceber já no mês de 2024 que o cenário estava piorando muito. E foi quando o Selic começou a subir e ele parou nos 15%. E a gente percebeu que aquilo ali ia travar uma janela de captação futura do fundo ou para o mercado em geral. Nesse cenário que os juros sobem, a cota tende a não performar muito bem. Consequentemente, a gente não ia conseguir fazer novas emissões. Então, falou, vamos guardar esse caixa para um momento oportuno. Naquele momento, o pessoal deve lembrar, teve transações ali de Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, teve Morumbi, Shopping Morumbi, que era um fundo de pensão que estava vendendo, teve o Barra Shopping, tiveram algumas transações que você olhava para elas e falava assim, tem ativos emblemáticos aí sendo negociados, mas a gente olhava e achava... Algumas pérolas da Previ, eu trabalhei no Banco do Brasil, a Previ, tinha uns amigos lá que cuidavam dessa parte imobiliária. A Previ carregou algumas pérolas bem interessantes, né? Você falou Barra Shopping. A Previ tem participação. Acho que no Norte Shopping a gente tem uma participação muito grande. Também. Você que é carioca, eu sou carioca também. Embora eu more em São Paulo, eu conheço bem. Tinha muita coisa interessante que a Previ estava se desfazendo. A carteira das fundações em geral, elas têm até no segmento de shoppings tem uma boa qualidade. E elas ainda vão fazer esse movimento migrando para fundos imobiliários, né? Acho que a legislação mudou. E acho que é um incremento muito, porque são bilhões e bilhões para injetar de liquidez no mercado. Investimentos novos eles não podem fazer que não sejam investimentos diretos. Eles podem exercer direito de preferência em ativos existentes, mas novos investimentos eles têm que fazer através de fundos imobiliários. Aí tem uma discussão, porque até 2030, teoricamente, eles deveriam vender todos os ativos da carteira deles para fundos imobiliários.
mas já tem discussão, acho que na Previc, que isso já está se materializando, que eles não vão precisar necessariamente vender. Então, isso provavelmente não vai trazer necessariamente para os fundos imobiliários, mas muitos deles já fizeram, inclusive a fundação que fez a venda, é a fundação do BNDES, a FAPES, que fez a venda do Morumbi e do Barra Shopping, e está fazendo uma realocação, alocando, enfim, NTNB, fazendo uma alocação de forma diferente. E é interessante porque para o fundo de pensão marca mercado, né? O que ele tem é fundo imobiliário, cara, tá marcado a mercado, não tem discussão de que aquele imóvel vale mais, cara, tá marcado a mercado, acabou. Exato. Caiu, subiu, não dá para ficar mascarando, né? Não tem um esqueleto no armário, não tem nada escondido, tá tudo marcado a mercado, né? Exato, mas então voltando aqui, né, nesse período que tiveram algumas vendas de ativos, a gente olhava para essas transações e falou assim, a gente achava que essas transações estavam sendo caras, assim, pro momento de mercado. A gente já viveu isso em mercado cíclico, já viveu isso em 2018 com greve de caminhoneiros, já vivemos isso com impeachment. Joesley Day. Joesley Day. Já foram vários momentos desses em que acontece. Fecha o mercado, ninguém consegue mais captar, e quem tem dinheiro começa a gastar o resto do dinheiro que tem uma hora que acaba, e aí quem quer vender ativo tem que ceder em preço, e aí você fica com o mercado pró-comprador. Então a gente teve um pouco dessa leitura que isso ia acontecer diante desse cenário de Selic subindo, e a gente resolveu preservar o nosso caixa e não entrar nesses investimentos que tiveram. A gente teve a oportunidade de entrar nesses ativos. Achou que estava caro, né? E preferimos ficar de fora. E aí foi quando surgiram duas oportunidades mais recentes, que foi um shopping, o Midway Shopping em Natal, e agora o BH Shopping na Multiplan, onde a gente conseguiu uma negociação que, na nossa visão, ela faz mais sentido do ponto de vista de retorno, de preço de entrada dentro desses ativos, que são também ativos muito bons. O BH Shopping é um ativo emblemático porque a história da Multiplan começa com o BH Shopping, né? Curiosidade aí para quem gosta de curiosidade da história do mercado imobiliário, a logo da Multiplan, não sei se vocês repararam, tem gente que acha que é uma borboleta, parece. Mas na verdade ela é um trevo de um retorno que foi criado para acesso ao BH Shopping na origem do BH Shopping. Caramba. Foi uma contrapartida da Multiplan em relação à prefeitura ali para viabilizar o shopping naquela localização, que é em Nova Lima, em Belo Horizonte, município, né, adjacente a Belo Horizonte, mas todo mundo chama grande de Belo BH Horizonte. Shopping, né? É como se fosse no Rio a Barra da Tijuca antigamente, Nova Lima porque Belo Horizonte também não é muito grande, né? Não é. Quando a gente olha para São Paulo, que eu estou acostumado com São Paulo, você leva 2 horas para ir de um bairro para o outro, então... Exato. Então ali esse ativo é o primeiro ativo da Multiplan, um ativo com... Primeiro desenvolvimento que eles fizeram, foi o primeiro ativo importante da Multiplan. E ali começou a indústria de shoppings ali da Multiplan, então é um ativo super emblemático. A gente já tinha tentado negociar esse negócio várias vezes e sempre com condições de preço muito mais desfavoráveis. E agora, não vou dizer que a gente comprou barato, porque ninguém compra nada da Multiplan barato, mas se compra... No preço ok. Um preço bom, que a gente entende que é um bom preço de entrada. Assim como o Midway, que é um shopping, que é o principal shopping de Natal, e que a gente vê um potencial de crescimento muito grande, até pela uma mudança de administração que está sendo feita, a transação envolvia uma mudança de administração e tudo mais. Então, são ativos que tinham, na nossa visão, componentes de risco-retorno melhores do que esses últimos. Então, a gente resolveu usar um pouquinho esse caixa que a gente tinha guardado para fazer essas transações. A gente acabou fazendo um pouco mais de alavancagem para poder completar e fazer as transações todas do tamanho que a gente queria fazer. E agora a gente está numa fase que a gente tem um tempo ainda razoável, até início de 27, para a gente poder buscar, né, alternativas de capital para dentro do fundo, para poder, seja reciclagem de capital, seja refinanciando alguma dívida, ou seja, eventualmente fazendo uma nova oferta, se o mercado permitir a gente fazer uma nova oferta mais para frente. E a gente está buscando justamente esses esforços nessas frentes, que vai ser uma combinação de algumas coisas. Reciclagem de portfólio, na nossa visão, onde a gente consiga gerar ganho de capital, né? Você vai vender ativos que você comprou bem, que cresceram, que tiveram um bom retorno, mas que nesse momento talvez não sejam tão mais importantes dentro da estratégia. Cresceu e aí estabilizou, falou, já peguei o crescimento, posso vender. E outra coisa, o fundo veio crescendo muito, né? Agora a gente está falando de um patrimônio de 3,5 bilhões, ele começou com 200 milhões. Então, às vezes, um ativo que era importante quando você tinha 200 milhões, ele agora é pequeno para o tamanho do fundo. Então, é insignificante. Né? A gente está fazendo transações que envolvem ativos com essas características e que, de alguma forma, juntam a combinação de potencial ganho de capital da venda, né? Realizar um ganho de capital, com recomposição de caixa.
e aí a gente ficar com um caixa ainda robusto, e até se dependendo de como o mercado estiver, se o mercado continuar fechado, eventualmente até um caixa robusto até para continuar fazendo aquisições, indo nesse espírito de qualificando o portfólio, melhorando indicadores operacionais. Então é um fundo que a gente está assim, bastante confortável, super redondo, está distribuindo 84 centavos por cota, já foi um crescimento que a gente fez em relação ao início do ano, quando virou o ano. Que é o próximo do recorrente que a gente tem gerado como resultado também. Que isso é outra coisa importante. Assim, o fundo hoje não tem nada que seja não recorrente, relevante, então o que você está distribuindo é o que você está gerando, porque a gente sabe como é que funciona, né, nos fundos imobiliários. Se você tem um resultado não recorrente, ali você pode distribuir um rendimento mais alto durante aquele período, mas você sabe que aquilo ali tem uma data de término, né? Então, uma venda de um ativo, eventualmente, tem data de término. Então, se você fizer essa comparação entre os fundos de resultado recorrente, acho que ainda assim a gente está muito bem posicionado dentro dessa indústria. E essa alavancagem que você falou é só para 2027, até lá tem tempo para... Tem tempo para a gente endereçar isso, e acho que a gente tem uma carteira hoje de 32 ativos. A gente passivamente já foi acessado por vários investidores interessados em comprar ativos nossos, seja... tem muito ativo, né? Sempre vai ter alguém interessado. Às vezes investidor local das regiões onde os shoppings são localizados. Shopping é um ativo que gera muito interesse de investidor, né? Porque ele é um fluxo de caixa recorrente e é um dos poucos perfis de ativos no Brasil que ele tem uma característica de, se bem administrado, bem localizado, bem comprado, ele tem um perfil de crescimento do rendimento quase que recorrente. A gente costuma usar no nosso modelo, inclusive, que um shopping bem administrado, bem maduro, ele deveria andar próximo de PIB, né? Ou seja, ele deveria crescer inflação mais uns 2%, 3% ao ano, que é o nosso PIBinho aqui do Brasil. Difícil você ver isso em outros segmentos, né, imobiliários. Você vê de tempos em tempos. Passou 5 anos, uma correção que às vezes dá no preço de um mercado, logística. Quando a gente fala de mercado residencial, né, que o pessoal compara muito, o que se espera é apenas a correção da inflação. Né? Existe um erro muito grande. Eu sempre bato nessa tecla, né? Imóvel residencial é um péssimo investimento. Mas eu não sei o quê. Mas por que fundo imobiliário é bom? Porque fundo imobiliário compra imóvel comercial. E aí o imóvel comercial paga um dividendo, paga um aluguel muito maior, normalmente 3 vezes, às vezes 4 vezes maior do que o imóvel residencial. Por isso que é tão interessante. Então se eu comprar um imóvel comercial tende a ser bom? Sim, tende a ser bom. O problema é que você comprar um shopping, vai gastar 500 milhões, 200 milhões. E aí fica, assim, pelo menos para mim é um pouco caro, eu não tenho essa grana. Infelizmente eu não tenho 500 milhões para comprar um shopping. E se tivesse, não compraria um shopping, né? Exato. Aí é que está a graça. Você tem o benefício de um imóvel comercial, só que você compra 32 pedaços de imóvel comercial. Exato. Com pouco mais de R$100. Então, você consegue ali ter esse acesso. Daí a diferença do que eu vejo no mercado residencial para o mercado de fundos imobiliários, mercado comercial de uma maneira geral. E assim, tem muito... Galera, tem muito estudo sobre isso. Acessa o conteúdo que tem lá no Núcleo de Real Estate da USP. O professor João de Mello Júnior tem tem muito paper, tem estudos científicos sobre isso. Eu não estou falando da minha cabeça. Assim, já foi estudado não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. O que se espera de um imóvel residencial é apenas o retorno da inflação. Tem o livro do CID, eu tenho um monte de literatura sobre isso. Por isso que o fundo imobiliário ele é mais interessante, porque ele está voltado a imóvel comercial, e o imóvel comercial ele naturalmente paga muito mais dividendo. Aí você consegue tirar taxa de administração e ainda ter um excelente dividendo. Perfeito. E isso reforça por que eu não gosto de fundo imobiliário residencial. Acho que vocês não têm residencial, né? Não. Tá, então posso falar mal. Posso continuar falando mal, porque eu sempre falei. Eu já conversei isso com o gestor de um fundo residencial, super bacana. Ele falou, não sei o que. Eu falei, mas... E aí nenhum argumento me convencia. Aí no final ele falou, mas é bom para diversificar. Eu falei, quando ele fala, é bom para diversificar porque jogou a toalha. Às vezes não tem argumento. Eu disse, não, mas é quem diversifica. Eu falei, o investimento residencial que eu acho que é bom não é para renda, né? É a incorporação residencial. Que é um outro perfil de investimento. É o que eu digo que eu acho também, assim, leilão de imóvel eu acho ótimo. Construção para venda, para quem sabe fazer, né? Porque muita gente, eu já vi muita gente quebrar nisso, porque não, é só construir e vender. Assim,
para quem sabe fazer, mas tudo isso eu digo que é trade, né? Você compra barato, vende caro e rápido. Você tenta fazer isso rápido. Capital, né? Ganho de capital. E aí ganho de capital é botar dinheiro no bolso. Exatamente. Eu acho que para mim imóvel é isso, é ganho de capital. Eu até para morar, eu compro quando Selic tá alta, quando não sei o que, vendo. Mira, mas você vende um imóvel? Vendo, cara. Vou morar de aluguel, depois eu compro outro e giro. Até para morar, para mim é ganho de capital. Na minha cabeça isso é muito claro. Eu sou um exemplo disso, eu vivo de aluguel. Isso é interessante. Que a 15 eu não consigo ter meu próprio imóvel, porque eu olho a minha conta bancária, eu vejo quanto é que poderia estar rendendo se eu tivesse com dinheiro. Isso que você falou é muito importante, porque tem um monte de gente que fala assim, não, quem é rico, quem não sei o quê, todo mundo tá falando para você investir, morar de aluguel, mas todo mundo tem imóvel. E não, cara. Eu não tenho imóvel e tenho fundo imobiliário. Mora de aluguel e tem fundo imobiliário. Exatamente. Assim, e óbvio que tem todas as condições de ter vários imóveis, mas, cara, a matemática não deixa, né? Exatamente. Ela não fica muito feliz, não, mas... Lá em casa é uma briga também. Mas... Então a perspectiva para o fundo é boa e a perspectiva assim, de mercado, a gente tem uma perspectiva de corte de Selic, que, querendo ou não, é um estímulo econômico, né? É a política mais expansionista, que se eu tenho um estímulo econômico, eu tenho um estímulo ao consumo e eu tenho um estímulo à circulação em shopping. Sim. Eu acho que o segmento de shopping ele vem muito redondo assim, já há algum tempo. Assim, se você exclui o período de pandemia, que foi nós... Ninguém podia sair de casa, né? Shopping. A retomada da pandemia para cá, o shopping vem crescendo ano após ano e retomando níveis... 2023 já tinha passado pré-pandemia, então 24 e 25 cresceram mais ainda e continuam crescendo. Acho que a gente está no momento em que esse Selic alta, né, os juros altos, impacta um pouco a questão da poupança das famílias, em termos de... as famílias estão um pouco mais endividadas. Isso, de alguma forma, se você olhar como tendência, é ruim no médio prazo. Acho que o Selic caindo, acho que isso vai ajudar, de alguma forma, também dar um pouco mais de renda extra para as pessoas. Mas o shopping... ele acaba tendo, assim, e eu sempre falei isso, que as pessoas às vezes entram muito nesse viés de mas dependendo de quem for o presidente, você pode ter para um lado ou para o outro. Assim, a economia do Brasil, não consigo imaginar qualquer um que entre aqui como presidente, como política econômica, que não vai ter um viés de se preocupar com o consumo aqui dentro. É diferente de China, que é voltado para crescimento via infraestrutura, etc. Aqui é um país onde você tem estímulo ao consumo interno. Então, se você tem uma situação onde que o macro pode estar desafiador, como, por exemplo, agora a Selic alta deveria ser desafiador, você tem planos de governo que fazem com que você distribua a renda, seja via programas sociais... o crescimento econômico, o crescimento do PIB via consumo, né? Exatamente. Não é política monetária, é política fiscal que você acaba liberando de recursos. Agora, por exemplo, vem a medida do IR, né? As pessoas têm isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Para aquela pessoa que ganha até R$5.000, aquele economia de imposto, ela se converte no perfil do brasileiro médio em consumo quase que 100%. Instantâneo. Porque as pessoas têm o desejo de consumir mais, elas só não consomem mais porque elas não têm capacidade de consumir mais, não têm dinheiro, não têm renda. A partir do momento que você passa a ter renda ou alguma outra fonte de rendimentos, né? No caso, não pagamento de imposto de renda, acaba virando um rendimento para a pessoa, isso acaba se convertendo em consumo. Então, do ponto de vista de performance dos shoppings operacionais, continuam indo muito bem, até surpreendentemente assim, bem, no sentido de que, se você me pergunta, teoricamente, com o Selic a 15, qual que deveria ser o efeito sobre o varejo? Deveria ter uma contração, e a gente não está vendo essa Deveria, mas não aconteceu. Não está acontecendo. Os aluguéis estão crescendo nos shoppings, o fluxo continua bom e tudo mais. Então, sim, acho que a gente continua... Os fundamentos estão muito sólidos desse segmento. Acho que no Brasil, o segmento de shoppings ele tem sido, pelo menos nos últimos anos, muito robusto. E você não tem novas competições. É diferente, por exemplo, você comparar, às vezes, um mercado de logística e escritório, que você tem, às vezes, muita oferta para pouca demanda. Isso faz com que o preço do imóvel possa cair, dependendo do cenário. É cíclico, isso acontece de tempos em tempos. Quando o preço de locação começa a subir muito, muita gente consegue desenvolver novos galpões ou novos prédios, e aí o preço cede de novo até um novo ciclo, assim vai. No shopping, hoje em dia, você vê o estoque de novos shoppings sendo construídos no Brasil não representa nem 1% dos shoppings existentes. Isso, shoppings que vão ser desenvolvidos entre hoje e próximos 4 anos.
Ou seja, tem muito pouco construir novo shopping é difícil, né? Precisa ter terreno grande, cidades adensadas. E você precisa construir num lugar que tenha gente. Que tenha gente. Que já não tem outro shopping, né? Você tem que construir num lugar que tenha gente. E aí, no lugar que tem gente, não tem mais espaço. Senão não teria gente. Ou já tem até shopping, né? Então... assim, um lugar que tem gente... Normalmente já tem shopping. Lugar que tem gente, tem espaço e não tem shopping, muito difícil. Muito difícil. Então, lá no Rio de Janeiro, acho que estão construindo, lá na Tijuca, acho que era o Campo do América. Do América, né? Aí vai construir. Tem esse projeto, desde a época que eu morava lá, que tinha essa ideia. Mas assim, tinha um campo de futebol. Isso. Cara, agora, quantas oportunidades de campo de futebol você tem? Cara, e num clube, você vê que... Quanto tempo você saiu do Rio? Tem quase 10 anos. Então, tem 10 anos que tem. 7, 8 anos. E até hoje esse projeto não saiu do papel. Não? Né? Nossa, eu achei que... Ainda não saiu do papel. Caramba. É complexo, tem que negociar com o clube. Não é um proprietário privado para você chegar lá, dono de um terreno. Clube é uma associação, né? Uma associação, então tem vários graus de complexidades aí dentro. Caramba. Então a gente tem uma boa perspectiva para o mercado de shopping. Assim, de uma maneira geral, né? Selic caindo é bom para a economia, é bom para a renda variável, tudo acaba girando de uma forma melhor. E a expectativa que a gente tem é essa, de uma maneira geral. Agora, bomba! Vamos falar do Vino, que todo mundo fica me perguntando, Vino, caiu, o fundo vai acabar, perdi meu dinheiro, eu mandei comprar, mandei sair, a gente já girou, já fez um monte de coisa. Agora fala do Vino, fala aí. Não, fala-me tudo, não me esconda nada. Que não tem esse negócio de passar pano para gestor, não. Vamos falar do Vino. Perfeito, Mila. Sim, bom, o Vino é o nosso fundo de escritório, né? Que a gente tinha uma tese mais direcionada no início do fundo para boutique office, né? Que são prédios de médio porte, de alto padrão construtivo, de arquitetura diferenciada, que sua grande maioria acaba atendendo um número de locatários mais limitado do que aquelas grandes torres corporativas. E a gente fez uma transação que eu acho que a gente continua achando que, do ponto de vista do ativo, é muito boa, né? Que é a transação, a gente comprou o prédio da sede da Globo, aqui em São Paulo, onde você tem ali toda a parte de jornalismo, tem coisa administrativa, onde é gravado o Bom Dia SP, a vista ali do jornal para quem está vendo, quem tem aquela vista emblemática, que é de frente para o cartão postal da cidade, que é a Ponte Estaiada. Esse prédio, então, faz parte do portfólio do Vino. Acho que só esse visual já vai fazer faz com que a Globo não consiga sair de lá, né? Porque é um contrato atípico que foi estruturado junto com uma dívida, onde essa alavancagem ela é muito casada com o fluxo de pagamentos dos aluguéis, então fluxo de dívida longo e tudo mais, mas que no final, quando a gente junta esse portfólio, a gente acaba resultando num fundo com um nível de alavancagem talvez um pouco mais alto do que a gente gostaria de ter quando a gente olha um período mais longo de tempo. Então, quando a gente fez essa transação, a gente já tinha na cabeça que a gente ia fazer essa transação e depois a gente ia ter uma desalavancagem até natural do fundo com o tempo, seja via nova emissão de cotas ou seja fazendo outras transações. Acontece que o mercado, por conta dos segmentos... Isso era 2022? 21. Foi 21. Então, assim, a gente tinha perspectiva ali, inclusive, né, sendo um contrato atípico, de longo prazo, com o Globo, que tem um risco de crédito excepcional, com caixa líquido de mais de 10 bilhões de reais no último balanço. Quando você olha para esse negócio em 2021, e naquele momento existia um medo do mercado de para onde é que esse mercado de escritório vai. Depois da pandemia, ali, recente ainda, as pessoas continuavam falando de trabalho híbrido, trabalho de home office, em sua grande maioria, etc., ali era uma certa segurança você ter um portfólio de um ativo ali. Então, foi até uma justificativa da gente ter mudado um pouco. Esse ativo fugiu um pouco da tese de boutique office ali dentro do fundo. Mas no meio da pandemia era alguma coisa que, em teoria, era mais seguro, né? Trazia segurança. E a gente acreditava que... A gente sempre teve uma confiança grande que essa questão do home office, do trabalho híbrido, não seria algo definitivo, que as coisas iam voltar às suas normalidades. Poderia ter algum tipo de trabalho híbrido em alguns locais, mas que isso não ia ser a dinâmica e que, no final, as empresas vão precisar de mais espaço de escritório, seja porque a economia cresce, seja porque quando as pessoas vão voltar para o escritório, elas vão querer ter um ambiente de escritório melhor, mais confortável do que tinha antes, até para justificar as empresas trazerem os funcionários. Então, a gente tinha algum conforto que esse mercado ia voltar, a gente ia poder depois fazer novas captações e diluir
o tamanho aí dessa alavancagem que ficou no portfólio. Mas a verdade é que eu acho que o mercado de fundo de escritório ele sofreu mais do que a gente estava imaginando, né? Então, assim, continuou as cotas dos fundos de escritório, não só o Vino, mas da grande parte do segmento do escritório, sofrendo bastante, com grandes descontos em relação ao valor de patrimônio de cada um deles. Então, a gente começou a ver alternativas aqui para poder fazer reciclagem de carteira do fundo e uma gestão mais ativa de portfólio, visando uma melhora da estrutura de capital aí do fundo, né? A gente chegou a fazer lá atrás no fundo, em termos de gestão ativa, a gente já tinha feito uma venda da loja Renner, do imóvel da Oscar Freire. Era um prédio que a gente comprou ele inteiro e a loja fazia parte do prédio, mas que é varejo, então não era muito segmento de escritório, então fazia sentido fazer a venda. Depois a gente fez a venda do imóvel da C&A, que é o imóvel que é a sede da C&A, que fica ali em Barueri, né, na região aqui de São Paulo, mas que é uma região que também acho que sofreu mais no mercado de escritório nos últimos anos. E aí a gente vendeu... A gente já tem fundos que têm imóveis lá, tem alguma dificuldade, né? Então... É uma região que tem vacâncias ainda elevadíssimas, com preços de locação baixos. E a gente tinha esse imóvel que estava 100% locado, com 0% de inadimplência, mas algum risco de, se acontecer qualquer problema com aquele locatário, a gente depois tiver que relocar aquele imóvel, ia ser mais difícil. No fim, imóvel é localização, depois localização, depois localização, e essa não era assim, a joia da coroa, não era das melhores, né? Então a gente aproveitou um momento para fazer essa venda ativa desse ativo. E mais recentemente, né, a gente fez a venda, recentemente, o tempo passa rápido, mas já tem algum tempinho, mas a gente fez a venda de uma parte do nosso prédio chama BM 336, que fica na Avenida Bartolomeu Mitre, no Rio de Janeiro, no Leblon, que é onde, inclusive, tem a sede da 20 no Rio de Janeiro, que a gente vendeu 49% para um outro fundo imobiliário e a gente recebeu o pagamento em parcelas, a última parcela agora do fundo recebida em abril, e essas parcelas elas meio que casavam com obrigações de pagamentos do fundo. Então, quando a gente fez a venda... Da alavancagem do fundo. Da alavancagem do fundo. Então, a gente fez ela justamente já no mindset de buscar a melhor estrutura de capital aqui para o fundo. E a gente continua atentos ainda a oportunidades. A gente olha para o nosso portfólio. Mas aí a alavancagem do fundo diminuiu. Diminuiu um pouco, mas assim, não acho que não... Como você também vendeu ativo, né? Você diminui a dívida, mas você também diminui a quantidade de ativos, então acho que a alavancagem ainda... Percentual. Segue ainda... A venda da C&A foi importante para a gente reduzir uma alavancagem que era um pouco mais cara, que era uma alavancagem mais curta e cara, mas são vendas que são imóveis menores, né? A C&A a gente está falando de um imóvel menor, metade do Bartolomeu Mitre 336 também não é uma venda tão grande a ponto de reduzir ou, né, significativamente a... Então a gente continua assim, atentos ao nosso portfólio, ao mercado que a gente está vendo dos fundos, para buscar assim, a melhor estrutura de capital para o fundo, melhores oportunidades. E é uma conversa que a gente tem quase que diariamente, discussões de para qual ativo que a gente poderia fazer alguma transação e tudo mais. A gente espera aí ao longo desse ano de 2025 poder... fazer alguma outra transação também envolvendo o Vino, porque a gente acredita muito na tese. Complementando o Rodrigo, acho que, para deixar claro para a comunidade, Mira, não é um caso igual do Viur, que a gente pensa, né, não tem uma forma de devolver. Não pensa com acabar com ele. Apesar do desconto que o Vino negocia hoje, a gente acredita muito na perpetuidade do fundo ainda, na perpetuidade dos imóveis que a gente tem, do segmento de escritórios como um todo. Então não é um ângulo diferente que a gente olha para o Vino, completamente diferente que a gente olha para o Vino do que a gente fez no Viur agora, para ficar bem claro que... É um segmento que a gente aposta muito, assim. O segmento de escritório é um dos principais segmentos quando você olha globalmente... e agora todas essas questões de pandemia ficaram para trás, né? O home office, você vê o Nubank pegando mais prédio, acabando com o home office. Então, antes, essa migração do home office para um pouco de presencial passava pelo que você falou, mais espaço de convivência. Agora até isso está ficando para trás. É home office para todo mundo mesmo, porque muitas empresas entenderam que o presencial é que cria cultura. Exato. Principalmente para quando você tem a galera mais júnior, pleno. Geralmente, quando o cara que é muito sênior, ele quer até ficar sozinho, produz mais. Mas tirando essa galera
que a cultura já está mais enraizada. Para o restante, a criação de cultura é muito difícil no home office. Você não consegue criar cultura no home office. Perfeito. Ou tem muita dificuldade. Às vezes até recém-formadas também, né? Que, às vezes precisa criar a cultura ainda. Tá criando a cultura, né? E aí o presencial... E aí a gente tem visto, de verdade, esse movimento. E até o corte da Selic também acaba... Eu sempre digo nos relatórios, nas coisas que eu participo, que eu acho que o que está mais descontado é escritório. Uhum. Assim, de todos os setores foi o que mais apanhou e o que mais está descontado hoje e é o que tem mais potencial de valorização para os próximos anos em fundos imobiliários é escritório. Assim, não dá nem para discutir, né? Por conta de tudo isso que a gente falou. E por isso que a gente acredita muito na tese do fundo, a gente continua acreditando muito no portfólio. Ajustes pontuais é normal, a gestão ativa de você buscar fazer vendas, como a gente fez de CA, você melhora indicadores operacionais do fundo, indicadores também de alavancagem. Então, a gente está olhando aqueles ajustes finos para destravar o fundo, para que quando o mercado realmente melhore, esse fundo volte a crescer, volte a decolar, porque é um mercado muito relevante e a gente aposta muito. Essa alavancagem, vocês falaram, a maioria das obrigações de curto prazo já foram meio que quitadas, essas mais caras, mas existe alguma preocupação com a alavancagem? Eu acho que como a gente tem ativos de muita qualidade dentro do portfólio, que nem como a gente falou aqui do VISC, né? Quando você tem um universo grande de ativos, a alavancagem ela tem duas frentes de alavancagem que elas podem ser potencialmente preocupantes, né? Uma é fluxo de caixa, de pagamento dessa dívida, o outro é valor patrimonial. Ou seja, a dívida custar mais, o valor da dívida ser maior do que o seu patrimônio. Isso zero problema, isso no nível de alavancagem que a gente tem hoje, eu acho que na grande maioria dos fundos imobiliários isso não é um problema dentro da indústria. O problema é muito mais o primeiro caso, no sentido de que você tem obrigações de pagamentos que elas são normalmente, né, mensais, às vezes você tem semestrais e tudo mais, mas que ela é ao longo do tempo. E o teu imóvel está ali, o tijolo está ali. Então, como é que você faz para você pagar essas alavancagens? Ou você emite cotas do fundo, ou você refinancia aquela própria pagamento para frente, ou você vende algum imóvel para poder amortizar aquele pagamento daquelas obrigações de principal. Então, é sempre essas três coisas que estão sendo vistas. Idealmente, né, assim, se você puder, tiver um momento favorável, fazer a emissão de cotas, provavelmente vai ser uma melhor solução, porque você... É mais barata, né? Vai ser mais barata, você vai conseguir diversificar seu portfólio, a desalavancagem ela acontece automaticamente, né? Você simplesmente capta mais dinheiro já... Mas é interessante isso, porque quando você vai olhar para a dívida específica da Globo, é uma alavancagem que a gente considera até barata. A dívida da Globo saiu a PCA mais 6,90 alguma coisa. Então, abaixo de PCA mais 7, que é o que você explicou aí da B. E é bem abaixo do CDI, né? Bem abaixo do CDI. Então, o custo da alavancagem do CRI da Globo, ele é um custo barato, né, em termos de custo de capital. Mas, ainda assim, o tamanho, a gente, é o que o Rodrigo falou, o fluxo, tempos e movimentos que a gente tem que se preocupar ali para, ao longo do tempo, ir cumprindo, honrando ali com as obrigações. Realmente, é bem barato para os níveis... se a Selic cair para 8... Aí, de repente, pode ficar um pouco caro, né? Mas vamos primeiro rezar para se ele cair a 8. Esse é o primeiro desafio, que deve levar alguns anos, né? E se isso acontecer, provavelmente as cotas já dando muito, a gente vai ter feito a emissão, muito, vai fazer para pagamento dessas dívidas e tá tudo certo. Esse é um imóvel, até que se vocês quisessem vender com a dívida, isso aí. Ia ter um monte de gente para comprar. Tem valor aqui nesse caso. O LZR fez, assim, eu conheço o Fábio há muito tempo, né? Desde do IPO do LZR, tem uns 10 anos. E eles venderam um imóvel assim, com dívida, porque a dívida era... Acho que era, tipo, na época que o CDI estava 2, eles tomaram a pré-4, sei lá, um troço assim. Mas era muito barato. E aí a dívida valorizava o imóvel, porque Então, o imóvel completo, né? Só que era um pacote que dava para cobrar mais caro no imóvel, porque assim, ele foi financiado num financiamento muito barato. Exato. E aí quem comprou num financiamento muito barato, porque o CDI subiu e aquilo lá ficou bem barato. E aí eles venderam o imóvel com ganho de capital por conta da dívida, que era barato. Exatamente. É mais ou menos esse caso aí, se quisesse vender. É uma possibilidade. É isso aí. O problema de vender o imóvel da Globo é que acho que ele é muito emblemático, né? É muito bem localizado,
tem muito potencial construtivo, terreno de estacionamento é maior do que a área do prédio, então dá para você construir outro prédio do lado. O contrato tem muito valor ali, que é um atípico de 15 anos. O preço de locação por metro quadrado baixo, assim, quando você pensa no mercado dessa região daqui a 15 anos, quando acabar esse contrato... Está crescendo muito ali as Nações Unidas, aquela região está subindo muito condomínio, muito residencial, comercial, está crescendo muito. Né? Então tem um potencial de valorização muito grande. A ponte estaiada virou cartão postal da cidade, né? Lá é o que chama mais atenção, né? É isso aí. E é o imóvel mais bem localizado, né? É isso. Então, em resumo, a gente ainda tem uma alavancagem significativa no Vino, mas vocês têm boas perspectivas para frente, principalmente com o corte da Selic. Tende a facilitar e, sendo possível, a primeira opção vai ser chamar uma emissão até para reduzir essa alavancagem e até melhorar o portfólio. Né? Mas a gente assim, não vai ficar esperando, né, sentado esperando com que, né, a cota de mercado chegue no valor patrimonial. Né? Então a gente tem ativamente buscado alternativas, pensando em eventualmente venda de portfólio, venda de ativos, que seja sempre com esse viés, de melhorar a qualidade do portfólio, de melhorar a estrutura de capital do fundo, porque, de novo, a gente acredita muito na perpetuidade desse fundo no longo prazo dele. Então, aqui está no momento em que a gente tem que ajustar um pouco essa questão do fluxo de caixa aqui do curto prazo, mas ajustando isso, acho que é um fundo que vai voltar a rodar aí muito bem. E aí esse ajuste do fluxo de caixa no curto prazo... Assim, difícil dizer prazos, né? Mas será que, de repente, ao longo de 2026, isso melhora? Olha, a gente tem expectativa, assim, como a gente está sempre falando de transações que são transações de imóveis, que são ilíquidas, né, por definição, você sempre está sujeito aí às condições de mercado, situações do comprador ter ou não ter capital para poder fazer negócio e tudo mais. Mas a gente está trabalhando que esse ano ainda tenha transações, pelo menos para ser anunciado pelo menos alguma transação. Essa uma coisa que não tem nada a ver com os fundos, mas essa entrada de capital estrangeiro, que é o que está inundando a nossa bolsa, está subindo, você tem visto isso refletir no mercado de fundos imobiliários? Muito. Assim, bom, vou refrasear o que eu falei, não na mesma proporção do que na B3 para a Bolsa, para Ibovespa. Acho que é um perfil diferente. O que a gente tem visto muito do investidor estrangeiro entrando no fundo imobiliário são investidores passivos que seguem índices cujos fundos imobiliários acabaram fazendo parte recentemente. Por isso que a gente vê aquela volatilidade na troca de carteira dos índices. Dos índices já acaba gerando um rebalanceamento grande. E a gente veio tendo algumas surpresas positivas, assim, algumas ofertas recentes. TRX foi um caso desse, que teve um volume grande de capital sendo aderido na oferta por fundos que seguem esse índice. Então, na hora de fazer o rebalanceamento, em vez de ele comprar no mercado secundário, ter que comprar um volume muito grande, imagina um fundo como o TRX, que teve um crescimento de volume expressivo. Na hora que ele faz uma oferta grande, teve um capital enorme, na ordem de 300, 400 milhões de reais ali, que entrou na oferta do fundo. Então, isso foi caixa novo mesmo, de fato. E assim, a gente está se organizando, a indústria de fundos imobiliários, acho que ela é muito unida nesse sentido, e a gente está criando, a gente está sendo membro fundador de uma associação chamada La Real, que é Latin American REITs, cujo objetivo é justamente fomentar isso junto aos investidores estrangeiros. A ideia é o quê? Quando a Bolsa de Londres quer fazer um índice, por exemplo, para um ETF, que vai investir em fundos imobiliários, ela não quer sentar com VISC, ou com Vino, com VILG, ou com outro fundo da XP, ou do Pátria, quem quer que seja. Ela gostaria de falar com uma associação que ela senta na mesa, entende o mercado, sabe como é que funciona, cria padrões, parâmetros que cada um dos fundos tem que seguir, e a partir dali tudo funciona. E essa associação foi criada com esse propósito, e a gente acha que já vai começar a colher frutos dela no curto prazo, porque já é um movimento que estava acontecendo naturalmente, e a indústria se organizando, acho que a gente vai acelerar isso ainda mais. Então, acho que é um bom primeiro passo que a indústria está dando no sentido de atrair um capital estrangeiro de qualidade para o fundo imobiliário no Brasil. Isso está sendo, inclusive, pouco divulgado ainda, porque é muito recente. Tá? Essa associação foi criada agora em março. Bem interessante. Ouvindo essas perspectivas, é sempre importante ouvir da gestora qual a perspectiva para cada fundo imobiliário, porque as pessoas me perguntam, não? Então tem o dever público de trazer as informações. O Vior passando aí por um momento que acho que
cabe ao investidor tomar uma atitude, é importante. Queria agradecer vocês a presença, assim, obrigado por ter vindo, por ter trazido à audiência essas informações importantes. Deixar as portas abertas, tá sempre aberto a casa, a família está aqui sempre à disposição, sempre que tu tiver informação relevante. E você que assistiu, Comunidade Mira, o link está aqui embaixo na descrição, não perca a oportunidade, tem carteira de fundo imobiliário, ação, investimento no exterior, cripto, tudo isso para você, numa única assinatura. Tem mais de 20 cursos, tem curso de fundo imobiliário, tem curso de trade, de opções, de Bitcoin, de inteligência artificial, de renda fixa, tudo que você quiser está lá dentro. Organização e integração da sua carteira com a B3, finanças pessoais, tudo numa única assinatura, lugar mais completo e mais barato do mercado. Comunidade Mira, o link está aqui embaixo. Meus amigos, obrigado pelo convite, obrigado pela presença, né? Eu fiz o convite, né? Obrigado pela presença e voltem mais vezes. Muito obrigado, Mira, foi um prazer, assim, conte com a gente sempre que precisar, os postos da 20 estão todos abertos para você e para toda a comunidade de investidores. É isso, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigado. Valeu, galera, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.